Uma bela e antiga lenda conta como Jesus, após sua ascensão aos céus, foi rodeado pelos anjos que começaram a indagar sobre a sua obra aqui na terra. Jesus lhe contou sobre seu nascimento, vida, pregação, morte e ressurreição, e como ele providenciou a salvação à humanidade. Então, o anjo Gabriel falou: Mestre, o Senhor sofreu terrivelmente lá na terra. Eles conhecem e apreciam a extensão do seu sacrifício? Não, disse Jesus. Ainda não. Neste momento, apenas um punhado de pessoas na Palestina sabem. Então, o que o Senhor fez para deixar todo mundo a par? Perguntou Gabriel. Pedi a Pedro, Tiago e João e alguns outros que divulgassem as boas novas. Eles dirão a outros que contarão a outros até que a mensagem se espalhe pelos confins da terra. Gabriel ficou espantado. Mas e se eles esquecerem o que o Senhor ensinou? Ou estiverem com medo ou cansados? Qual é o plano B? O Senhor tem outros planos, certo? Eu não tenho plano B, respondeu Cristo. Não há estratégia alternativa. Eu estou contando com eles. 20 séculos depois, ele ainda não tem outro plano. Ele está contando com você e comigo, com seus seguidores, com a sua igreja. A proclamação da boa nova sobre Jesus Cristo depende da sua igreja. Como você se sente ao saber que Deus está contando com você para terminar a obra da proclamação das boas novas sobre Jesus Cristo? Aproveite este momento para compartilhar seus sentimentos com aqueles ao seu redor. A proclamação das boas novas sobre Jesus Cristo depende da sua igreja. Esse plano pode ser como um plano assustador aos olhos de Gabriel ou mesmo através dos nossos próprios olhos. No entanto, Jesus tem a certeza do triunfo do seu plano, da sua igreja. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só um detalhe importante é que quando você vê a letra em vermelho é para você ler.
ok? Então vamos tentar mais uma vez. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. A igreja é propriedade de Deus e ela cumprirá sua tarefa de compartilhar a mensagem do Evangelho. Jesus fez uma promessa muito importante. Ele nos prometeu que quando as boas novas alcançarem os 4 cantos da terra, então iremos para o nosso lar eterno. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunha para toda a humanidade. Então virá o... Eu quero cruzar a linha de chegada o mais breve possível. Eu não quero mais lidar com más notícias. Eu estou cansado de lágrimas, dor e morte. Eu quero agora mesmo meu lar eterno, meu lugar nas mansões que Jesus preparou para mim na Nova Jerusalém. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu lamentava a morte do meu avô, que faleceu há menos de uma semana. Toda vez que eu tenho que dizer adeus a alguém que eu amo, o desejo cresce em mim de ver as boas novas sobre Jesus Cristo chegando ao mundo todo. É hora de a Igreja de Deus abraçar sua missão mais do que nunca. É hora de realizar a obra. É hora de deixar de lado qualquer coisa que esteja nos segurando e avançar para o nosso destino final. É hora de ir para casa. É hora da igreja ser a igreja. Por esta razão, para o próximo ano, decidimos abraçar, estudar, aprender, explorar, viver o que significa ser a igreja. A igreja que Deus sonhou. Quando ele idealizou o plano de salvação e decidiu envolver os seres humanos na proclamação das boas novas sobre Jesus Cristo. Nosso principal objetivo para este ano é de ser a igreja que Deus idealizou, ser a igreja amando e servindo a Deus, amando e servindo as pessoas ao nosso redor. Nosso ponto de partida é com entendimento sobre o que é a igreja. Reflita por um instante. Qual é a primeira palavra que lhe vem à mente quando você escuta a palavra igreja? Compartilhe a sua resposta com aqueles ao seu redor. Então, o que é a igreja? Em seu livro As Citações de Peter, Ideias para Nossos Tempos, o educador canadense Lawrence Peter escreveu: se você não sabe para onde vai, provavelmente terminará em algum outro lugar. Se não sabemos exatamente o que a igreja é, podemos acabar com uma outra coisa. Então, o que é a igreja? Em nosso primeiro bloco de construção do ano Seja a Igreja, nossa meta para as próximas semanas é definir o que é a igreja. Com todo respeito, a definição de igreja que eu estou procurando não é baseada em suas ideias ou pensamentos, muito menos nas minhas ideias e pensamentos, mas no plano original de Deus para a igreja. O trabalho de definir palavras e conceitos não é tarefa fácil. O que posso dizer é que quando tentamos definir algo, estamos dizendo o que é e o que não é.
Descrição implica diferenciação. Os conceitos que usamos exigem contraste. Nada exceto Deus pode existir sem um contexto. Definir, dividir, exige uma negação, dizendo o que o objeto não é para dizer o que é. Para definir, devemos distinguir, devemos dividir o objeto do seu contexto, indicando o que é por aquilo que não é. Para definir o que é igreja, nas próximas semanas estudaremos o que a igreja não é, na série Breakthrough. A palavra breakthrough tem a ideia de romper, avançar, descobrir, quebrar. Você pode perguntar, por que uma série que visa definir o que é a igreja é chamada de Breakthrough? A simples razão é que a nossa visão sobre o que é a igreja deve desmoronar diante do que a Bíblia tem a dizer sobre a igreja. Sendo ousado, eu diria que seus paradigmas sobre igreja cairão e se partirão diante da luz da palavra de Deus. Pelo menos minhas ideias e pensamentos estão desmoronando diante do que a Bíblia tem a dizer sobre a igreja. Então vamos começar. O primeiro conceito que deve entrar em colapso é que a igreja é um edifício. Muitas pessoas hoje entendem a igreja como um edifício, um prédio. Este não é um entendimento bíblico sobre a igreja. No Novo Testamento, a palavra grega, que geralmente é traduzida para o português pela palavra igreja, é a palavra eclesia. A palavra eclesia aparece 114 vezes no Novo Testamento. E mais da metade delas ocorre em Paulo, 62 vezes. Eclesia nunca faz referência a um edifício, um prédio, como a palavra igreja é associada em português. Por exemplo, vamos ler 3 versos bíblicos onde a palavra eclesia, igreja, aparece. Leia os versículos bíblicos com aqueles que estão ao seu redor. Tenha em mente que toda vez que você vê a palavra igreja, nesses versos, você tem a palavra eclesia. Veja se você pode aplicar o conceito de um edifício, de prédio, nos lugares onde a palavra igreja aparece.
estes 3 versos são apenas uma amostra de centenas de versos que apresentam a eclesia, a igreja, como algo diferente de um edifício. Se a igreja não é um edifício, o que é a igreja? O que é a eclesia? Bem, a palavra eclesia é composta de 2 radicais gregos. Ek, uma preposição que denota origem, de dentro de, por ou fora de, e um verbo, kaleo, significado chamar. O verbo composto significa chamar para fora. No grego clássico, eclesia referia-se a uma assembleia de cidadãos convocados pelo pregoeiro da cidade. Em todo o mundo grego e até os tempos do Novo Testamento, como vemos em Atos 19:39, eclesia foi a designação da assembleia regular de todo o corpo de cidadãos em uma cidade-estado livre, chamada pelo arauto para discussão e decisão de negócios públicos. Poderíamos dizer que a eclesia de Deus não é um edifício, mas pessoas, a assembleia, a congregação, os seguidores de Jesus Cristo reunidos, que foram chamados do mundo para um relacionamento com Cristo e uns com os outros. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Deus, que Deus deu seu único filho para morrer. O apóstolo Paulo, em suas últimas palavras aos líderes da eclesia, a igreja de Éfeso, disse: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus que ele comprou, isto mesmo, por meio do sangue do seu próprio Filho. Cristo não morreu por um edifício, um prédio. Ele derramou o seu sangue pelas pessoas. Jesus entregou sua vida não pelas ideias ou pensamentos que você tem sobre a igreja ou como a igreja deve ser em sua visão. Mas a paixão de Cristo foi para edificar a igreja com que Ele sonhou. Então, vamos amar as pessoas. Vamos cuidar de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Por amor, vamos chamar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Seja a igreja amando e servindo.